Nosso tema então de hoje é compromisso real. E o texto que nós vamos ler é o texto do capítulo 3 de João, no versículo 1. Um versículo somente. E nós vamos usar esse texto como pretexto para poder trazer a nossa reflexão dessa noite, já que a nossa reflexão estará toda embasada na vida do nosso amigo Nicodemos. João 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse camarada hoje, Nicodemos. Nós não tivemos a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas nós já ouvimos falar muitas vezes dele. Só desse púlpito aqui, nos últimos 2 anos, eu devo ter falado de Nicodemos umas 15 vezes. Eu sempre, além de já ter pregado no texto de João capítulo 3, acho que 2 ou 3 mensagens diferentes, eu sempre cito, porque ele é um camarada que nós gostamos e apreciamos bastante. Então, com toda certeza, você já ouviu falar da história de Nicodemos. O seu nome, Nicodemos, significa vitorioso sobre o povo. Olha o significado do nome desse camarada. E essa expressão representa muito bem a história da vida dele. Essa expressão representa muito bem. Ele era um bom pai de família. Ele era um homem respeitado, aliás, um juiz. Para ser mais exato, era um desembargador, nós podemos dizer assim, porque ele era da mais alta corte, dentro do seu contexto. Era um exemplo na sociedade em que ele vivia, além de ser um líder religioso de destaque. Ele é chamado de um dos principais entre os judeus. Então ele era primeiro escalão na vida religiosa daquele povo. E era fariseu. Ele era da religião dos fariseus, provavelmente. Aliás, com toda certeza, ele se dedicava muito às Escrituras. O povo fariseu lia muito as Escrituras sagradas. Nicodemos, bem como todos os seus contemporâneos, ou conterrâneos, né? Contemporâneos e conterrâneos, ouviram falar naquela época de Jesus. Aliás, todos ouviam falar de Jesus naquele tempo. O Nazareno, como era conhecido, o filho do carpinteiro, que estava, em certo sentido, revolucionando a religião na sua época, no seu contexto, muito embora fosse judeu. Ele estava revolucionando, fazendo uma nova leitura de alguns conceitos judaicos, e isso trazia muita perseguição sobre ele. Se você ler os evangelhos, você vai perceber que Jesus Cristo, ele era perseguido muito mais pelos religiosos do que pelas outras pessoas. Quer dizer, as pessoas que deveriam estar com ele, andar com ele, já que ele era mestre, deveriam estar no dia a dia, aprendendo inclusive com ele, preferiam persegui-lo. Mas Nicodemos desejou conhecer mais de perto a Jesus Cristo. E ele nem imaginava que o encontro com Jesus Cristo iria fazer com que ele tivesse uma visão, uma perspectiva diferente de toda aquela vida religiosa que ele já havia vivido até então. Ele era conhecedor dos milagres de Jesus Cristo, era conhecedor dos discursos de Jesus Cristo, muito fortes. Cada discurso de Jesus era uma lição muito forte. E ele passou a seguir Jesus meio que de longe. Ele não tinha coragem de se aproximar muito.
Mas ele queria saber quem era Jesus de verdade, de onde vinha tanta ousadia, né? De onde vinha tanto conhecimento, de onde vinha tanto poder. Nicodemos queria saber essas coisas. E por isso então ele teve um encontro com Jesus enquanto vivo e outro encontro com Jesus depois de morto. Nesse ínterim pode ser que ele teve outros encontros, a gente não sabe, às vezes a gente reduz o nosso entendimento do Novo Testamento somente nas coisas que estão escritas, mas o último versículo do livro de João, se você ler, está escrito lá que se todas as coisas que Jesus fez fossem narradas em livros, nem todos os livros seriam suficientes para poder narrá-los, né? Então, ele fez muito mais do que a gente vê nos evangelhos. Mas o que está revelado, segundo Deuteronômio 19:19, o que está revelado é para o nosso crescimento, é para a nossa edificação, e é isso que vale. Na Bíblia, Nicodemos é citado 3 vezes, em toda a Bíblia, somente 3 vezes. E todas as 3 vezes no Evangelho de João. A primeira vez ele é citado no início do ministério de Jesus Cristo, em João capítulo 3. Depois ele é citado de novo no meio do Evangelho, no meio da caminhada do ministério de Jesus Cristo. E aí a gente vai ver o contexto em que ele apareceu, e nesse momento Jesus já estava sendo severamente perseguido. E por fim ele aparece de novo quando Jesus é crucificado. São as 3 incidências, as 3 vezes que o nosso amigo Nicodemos aparece na Bíblia. E nestes 3 períodos ou momentos da vida de Nicodemos, marcaram profundamente a sua história. E é sobre isso que nós vamos falar. Sobre esses 3 momentos que ele é citado nas Escrituras. E a partir dessa reflexão rápida, nos 3 momentos em que Nicodemos é citado nas Escrituras, nós vamos estudar um pouco da trajetória de vida dele e fazer aquilo que nós sempre fazemos, uma analogia para nós podermos nos colocar nos contextos eclesiológicos e teológicos, né? Para que a gente possa ter algum aprendizado. Então eu quero que você me acompanhe, e me acompanhe com bastante atenção, você que está em casa também, porque essa mensagem de hoje pode ser importante, e a nossa expectativa é que ela seja muito importante para a sua vida. Em primeiro lugar, na primeira citação do nome de Nicodemos nas Escrituras, e isso foi a respeito do seu encontro com Cristo, que está em João capítulo 3, nós vemos Nicodemos como sendo um homem curioso. Preste atenção. Na primeira citação de Nicodemos na Bíblia, nós vemos uma pessoa curiosa. Eu vou ler o texto, João capítulo 3, versículos 1 a 8. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e renascer? Jesus respondeu: Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai.
Assim, é todo aquele que é nascido do Espírito. Essa é a primeira vez que Nicodemos, então, é citado nesse encontro pessoal com Jesus Cristo, que aconteceu durante a noite. Provavelmente, nós já falamos sobre isso, e alguns teólogos afirmam que ele foi de noite a fim de não ser visto pelo povo junto com Jesus, que apesar de já ter o respeito de todo mundo, era muito questionado religiosamente. Este encontro foi no início do ministério de Jesus Cristo. Como os fariseus não acreditavam muito em Jesus, Nicodemos temia ser mal interpretado e rechaçado se ele fosse flagrado pelos seus companheiros juntamente com Jesus. Isso poderia lhe trazer muitos transtornos no seu ministério religioso. Ele tinha um ministério consolidado, e isso poderia lhe trazer transtornos. Ele era líder. Teoricamente, ele sabia tudo sobre Deus. Na teoria, ele sabia tudo, dos ensinos, dos princípios. Ele conhecia as Escrituras de uma ponta a outra. Ele vivia no estudo e no seu trabalho, inclusive, ele utilizava as Escrituras como livro básico do seu ministério como desembargador. Eu vou colocar entre aspas, só para a gente entender. Então ele não tinha, poderiam pensar, nada para aprender com um mestre mais novo. Alguém que estava chegando agora, recente, no cenário religioso. Foi no começo do ministério de Jesus, então no primeiro ano, provavelmente logo no começo da sua ação, além de Jesus ter má fama entre os religiosos. Isso por causa dos seus relacionamentos constantes e muito próximos e abertos com pessoas consideradas pecadoras. Mas a vontade de conhecer aquele homem foi mais forte. Por isso, Nicodemos não hesitou em procurar Jesus para estar um pouco sozinho com ele, conversar um pouco com ele, conhecê-lo melhor. E esse encontro, então, é narrado aqui no capítulo 3 do livro de João, e Nicodemos começa o seu discurso falando com Jesus, segundo os costumes religiosos daquela época. Ele faz, como introdução, elogios ao mestre que estava sendo abordado. Mas Jesus não entrou naquele joguinho, não. Deixa eu falar um negócio para você, você que está ouvindo em casa também. Jesus nunca entra em joguinhos humanos, e muito menos em joguinhos religiosos. Jesus não faz isso. Jesus foi direto ao ponto com Nicodemos. Numa fala bem objetiva, bem direta, bem incisiva, ele falou sobre a necessidade de Nicodemos de nascer de novo. E ele fala isso duas vezes. A primeira vez ele diz assim: não vai ver o reino de Deus se não nascer de novo. E na segunda ele é mais duro ainda: não vai entrar, pronto, não vai entrar. Se não nascer de novo, você nem vai ver e nem vai entrar. Nicodemos ficou assustado com o que ele ouviu ali, mas ele ficou tão interessado que ele perguntou de novo. Perguntou mais uma vez, e saiu daquele encontro, eu creio, como uma criança que acabara de nascer. Aquele encontro de Nicodemos, o encontro por curiosidade, haveria de mudar a vida de Nicodemos para sempre. Assim como Nicodemos, muitos de nós começamos nossa caminhada seguindo a Jesus de maneira tímida, somente por curiosidade. Tem muita gente que segue a Jesus só por curiosidade, ou às vezes por interesses pessoais, a fim de resolver conflitos íntimos, a fim de alcançar algumas bênçãos.
E quando conhecemos a Jesus, percebemos que somos conhecidos e profundamente amados por Ele. Se você ainda está tímido, se você ainda tem medo do que as pessoas vão pensar de você, quando souberem que você está seguindo a Jesus, eu quero dizer para você, com base na história de Nicodemos, não tenha medo de assumir a sua fé, porque Jesus não teve medo de morrer por você, de morrer por nós. É necessário nascer de novo. A curiosidade que levou Nicodemos até Jesus fez ele ter uma experiência que haveria de mudar a sua vida toda. Mas porque Nicodemos, ele tomou algumas posições na sua vida, como nós vamos ver a seguir, e seguiu adiante. Ele saiu daquela condição de curioso. Em segundo lugar, nós vemos na segunda narrativa sobre Nicodemos na Bíblia, e essa está em João capítulo 7, versículos 44 a 53, não mais uma pessoa curiosa, agora não é um curioso somente, mas uma pessoa convicta. Preste atenção. Primeira vez que ele é citado, ele é só um curioso. Agora, como nós vamos ler aqui, ele se torna uma pessoa convicta. João 7, 44 a 53. E alguns deles, se referindo aos fariseus, queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que não os trouxeste? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Respondeu-lhes, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, alguns dos principais entre os fariseus? Mas essa multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, aí ele é citado, que era um deles, aquele que de noite foi ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvi-lo e ter conhecimento do que fez? Responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para a sua casa. Agora não é mais o Nicodemos curioso, é o Nicodemos convicto. O segundo relato sobre a história, sobre Nicodemos na Bíblia, descreve uma reunião que está acontecendo no Sinédrio, onde o assunto principal ali é Jesus Cristo. Eles queriam de qualquer jeito acabar com Jesus, porque Jesus estava chutando o pau da barraca. Jesus estava revolucionando o sentimento religioso, ensinando coisas que por causa da religiosidade, do religiosismo, eles não conseguiam enxergar. E esse momento desse segundo encontro de Nicodemos marca aproximadamente o meio do ministério de Jesus, quando os fariseus já não suportavam mais os seus ensinos e milagres, que chocavam profundamente com as práticas farisaicas, hipócritas e meramente religiosas daquele povo. Eles queriam prender a Jesus Cristo. E até tentaram algumas vezes, mas os guardas que foram prendê-lo não conseguiam colocar as mãos nele, porque ficavam maravilhados com suas palavras. Aqui, os versículos 44 e 46. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com alguns dos principais, dos sacerdotes e fariseus, e esses lhes perguntaram: por que não os trouxeste? Responderam os servidores, que eram os guardas: nunca homem algum falou como esse homem. Mesmo assim, os fariseus insistiam em procurar
contudo sem êxito, um pretexto para prender a Jesus Cristo. Nessa reunião, nosso amigo Nicodemos saiu agora em defesa de Cristo. No Sinédrio, no meio daquele grupo completamente avesso a Jesus Cristo, ele sugere que não poderiam julgar uma pessoa sem antes conhecer seus argumentos, que era exatamente o que eles queriam fazer. Agora aqui nós estamos vendo um outro Nicodemos, diferente do primeiro. Agora ele não está mais preocupado com o que haveriam de pensar sobre ele, já não está mais preocupado em ter que ir à noite, e ele agora tem coragem de se apresentar publicamente diante dos seus pares, para poder falar a respeito de Cristo. A sugestão de Nicodemos de ouvirem Jesus, ela demonstra que ele gostaria que outros fariseus, outros amigos dele também pudessem ouvir e quem sabe se encontrar com Jesus Cristo como ele havia se encontrado. Então essa sugestão dele era meramente evangelística. Ele queria que as pessoas se encontrassem com Jesus e ouvissem coisas como aquelas que ele mesmo ouviu naquele encontro noturno com Jesus Cristo. Mas os fariseus, eles persistiam e preferiam viver perseguindo Jesus, até porque já tinham ouvido falar, mas o coração deles estava endurecido. Percebemos aqui que Nicodemos teve um encontro, sim, um encontro pessoal, um encontro sincero com Jesus, um encontro que abalou as estruturas religiosas daquele doutor da lei, que mexeu com o seu emocional, que mexeu com o seu racional, que o fez refletir melhor a respeito da pessoa de Jesus Cristo, e o fez refletir melhor a respeito de si mesmo. É disso que nós estamos falando. É isso que nós precisamos. O encontro de Nicodemos com Jesus mudou a sua vida para sempre. Agora, naquele momento, diante dos seus pares, fariseus como ele, Nicodemos estava disposto a assumir publicamente a sua fé em Jesus Cristo. Muito embora o texto ele não descreva com mais detalhes, nós percebemos que com essa defesa à pessoa de Jesus, Nicodemos estava demonstrando que de fato acreditava nele. Certamente estava acompanhando, e agora mais de perto, não de longe, os feitos e ensinos de Jesus. A Bíblia não fala, mas acredito que Nicodemos agora até caminhava com Jesus também. E estava sempre naquela multidão que caminhava ao lado de Jesus. Mesmo que outras pessoas pensassem que nenhum fariseu acreditasse em Jesus Cristo, como eles mesmos declararam ali no capítulo 7, no versículo 48, Nicodemos creu. Ele creu sim, e creu a tal ponto de não se incomodar de ser chamado Galileu, que era um termo usado pelos fariseus sempre com um sentido pejorativo, por causa da pouca cultura do povo da Galileia. Então sempre que eles falavam isso, era pejorativo, porque era como se fosse a raré, os simples, aqueles que não tinham conhecimento. Meu amigo, eu vou dizer uma coisa para você. Como Nicodemos, chega um tempo na nossa caminhada de vida em que precisamos nos decidir se vamos seguir Jesus mais de perto ou se vamos continuar mantendo distância, seguindo de longe. Ou nós vamos ter um compromisso, ou nós vamos ter curiosidade. Isso acontece para todo mundo e nós precisamos decidir. A decisão ali foi de Nicodemos.
Jesus, ele expôs o que tinha que expor e Nicodemos decidiu caminhar com ele. Nós também precisamos decidir. Em matéria de cristianismo, não dá para ficar em cima do muro. Alguns gostam de usar uma expressão, acho que você já ouviu essa expressão. Amigo do Evangelho. Quem já ouviu essa expressão? A gente usa essa expressão para aquela pessoa que gosta de igreja, mas que não assume uma posição. Não é isso? A gente chama de amigo do Evangelho. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Sinceramente, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu não sei você tem o direito de pensar sobre isso, mas eu acredito que se alguém é amigo do Evangelho de verdade, se dobra a ele. Não tem como ser amigo do Evangelho e manter distância. Se dobra de forma integral, de forma decisiva, com a mesma convicção de Nicodemos, encarando quem tem que encarar, encarando tudo e todos por amor a Cristo. Vida cristã não pode ser levada a meio termo, não tem como. Meia boca. Não existe meia boca em vida cristã. Você tem que levar a sério. E seguir a Jesus Cristo tem que ser uma decisão radical. Tem que ser algo radical. Não importa o que as pessoas vão pensar, não importa os argumentos dos amigos, o que os familiares possam falar. O importante é você ter a convicção, como Nicodemos teve a convicção, a certeza que está fazendo o melhor. E aí a pergunta para vocês que não quer calar. Você está convicto da sua fé? Você que está em casa aí, nos ouvindo agora, chegou até aqui porque te interessou. Você tem convicção da sua fé? Então testemunhe a fé em Jesus Cristo. Amém? E por último, a terceira e última citação de Nicodemos nas Escrituras. Nós vamos ver agora não apenas um homem curioso, uma pessoa convicta, mas acima de tudo um crente disposto a pagar o preço. Um crente comprometido. E o texto é João 19, dos versículos 39 a 42. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação do sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado. E no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus. Nicodemos e outro homem que seguia Jesus de longe, José de Arimateia. Esse seguia de perto, mas era meio que oculto. Era aquele, dizem que todos nós somos agentes de Deus, não é isso? Mas sempre tem o agente secreto no meio, né? Tem o P2 no meio. O José de Arimateia era mais ou menos um P2 nesse jogo. Nessa terceira e última citação de Nicodemos na Bíblia, nós vemos um momento em que ele participa do sepultamento de Jesus. E essa cena de retirar Jesus da cruz e o sepultar, foram eventos previamente autorizados. Ele teve que pedir autorização para fazer aquilo, e além de autorizados, foram eventos públicos. E agora não somente os seus amigos fariseus lá no Sinédrio, mas todas as pessoas na cidade puderam ver o envolvimento pessoal de Nicodemos com Jesus Cristo. Agora ele ampliou o seu relacionamento. Ele ampliou o seu compromisso. Você percebe, irmãos? Primeiro momento oculto, de noite.
Segundo momento, convicto. Agora comprometido. De verdade comprometido. Nicodemos aqui já não se importa mais com o que ninguém pudesse pensar a respeito dele. Decidiu levar a sério e assumiu publicamente a sua fé. Que exemplo para nós. Pessoas que muitas vezes se esquivam. Pessoas que muitas vezes deixam de lado essa questão de fé, ou então entendem que fé é uma questão religiosa e aí pensam e dizem assim. Eu já vi gente falando assim, igreja, negócios à parte. Como se fosse duas coisas diferentes. Ser cristão é ser cristão em todos os ambientes. Nicodemos decidiu levar a sério e assumiu publicamente a sua nova fé. Ser visto pelos fariseus tocando no morto, você vê que nível chegou. Ser visto pelos fariseus tocando no morto era algo condenado por eles. Inclusive ele mesmo condenou essa ação muitas vezes. Ainda mais e principalmente, um morto como Jesus, alguém que havia sido julgado e condenado pelo próprio Sinédrio. Ele agora estava rompendo de uma vez por todas com a sua religiosidade, com o seu tradicionalismo. Esse é meu sonho de consumo. Meu sonho de consumo, Laudelino. Ver a igreja romper com a religiosidade e com o tradicionalismo. Não é romper com a sã doutrina. Não é romper com as boas tradições da igreja. Mas romper com o religiosismo, a ação religiosa. Romper com o tradicionalismo, aquilo que que nos torna pessoas que não temos noção do que é ser cristão e acabamos trazendo para a nossa vida um peso. Tem muito religioso que ele anda embaixo de um fardo muito difícil de carregar. Vou dizer um negócio para você, vai parecer meio heresia, mas não é não. Tem gente que vem na igreja e acaba carregando um fardo maior do que carregava lá fora. Verdade, irmãos. Porque nem todo mundo que está na igreja se submeteu a Jesus de verdade. Aqui nessa igreja não, mas por aí está assim, ó. Aí acaba carregando um fardo maior, porque se coloca na lista das não podanças. Sabe o que é a lista das não podanças? É aquela lista que alguns religiosos entregam para recém-convertidos, e naquela lista está escrito assim, a partir de hoje você não pode fazer isso, 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 fazer isso. E aí se torna um peso. A religião acaba sendo um fardo maior do que quando ele estava lá fora. E a Bíblia nos ensina outra coisa. A Bíblia nos ensina que todas as coisas nos são lícitas. Agora tem que saber o que é conveniente, nem todas me convêm. Tem que saber o que é conveniente. Nicodemos investiu pesado, inclusive pagando também o preço. Literalmente ele pagou o preço. Ele levou uma contribuição caríssima, comparada com o que ele gastava para o sepultamento de um rei. Era o que se gastava para o sepultamento de um rei que ele levou. Como lemos em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 14, sobre o sepultamento do rei Asa, antigo rei de Judá. E o sepultaram no seu sepulcro, que tinha cavado para si na cidade de Davi, havendo-o deitado na cama que se enchera de perfumes e especiarias, preparada segundo a arte dos perfumistas. E destas coisas fizeram-lhe uma grande queima. Com este ato, queridos, Nicodemos agora reconhecia publicamente Jesus como rei. Aliás, não um simples rei como Asa, mas o rei dos reis, o Senhor dos senhores. E agora em sociedade com José de Arimateia, ele preparou o melhor lugar para o corpo de Jesus Cristo, cumprindo a profecia de Isaías, capítulo 53, versículo 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte.
ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano em sua boca. A partir deste fato, Nicodemos deve ter ficado conhecido de uma vez por todas e publicamente, como discípulo de Jesus, aquele que o sepultou. Ele deve até ter sofrido muitas acusações, como nós lemos lá em Mateus 27, 64, 28, 13, de possivelmente até ter roubado o corpo de Jesus. Ele pode ter vivido isso. Mas embora não saibamos os fatos ocorridos com Nicodemos a partir deste ponto, nós podemos pressupor que ele tenha sido perseguido como um cristão era naquela época, provavelmente até a sua morte. Eu acredito que quando tocou no corpo de Jesus, no corpo sem vida de Jesus, Nicodemos pode ter até chorado. Eu creio nisso. Ele pode ter chorado. Mas não somente de tristeza por causa da morte de Jesus, mas quem sabe por não ter aproveitado melhor o tempo que ele teve e a oportunidade que ele teve de andar com Jesus enquanto vivo. Um conselho para você, um conselho de amigo, para você que está aqui agora, para você que está lá do outro lado. Não deixe para amanhã a decisão de assumir Jesus de forma radical como o Senhor da sua vida. De repente você fala assim, eu já aceitei Jesus. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de assumi-lo de maneira radical. Aproveite cada oportunidade de andar com Cristo. É como diz a letra do hino tão conhecido de todos nós, né? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Não perca tempo. Você já assumiu sua fé em Jesus Cristo? Se não o recebeu ainda, principalmente você que está em casa, você pode recebê-lo ainda hoje. Bastando para isso, fazer uma oração sincera entregando a sua vida a Jesus. Agora, se já o recebeu, seja cada dia mais ousado na sua caminhada e fé cristã. Decida ter um compromisso verdadeiro, um compromisso real com Jesus Cristo. E a gente sabe que, como Nicodemos, a caminhada cristã muitas vezes começa tímida, mais por curiosidade. Depois vai uma convicção de fé. E por último, a decisão de assumir uma nova vida ao lado de Jesus. E muitas pessoas, infelizmente, são como Nicodemos. Demoram se aproximar de Jesus Cristo. Demoram muito se aproximar de Jesus Cristo. Por causa dos seus títulos, círculos de amizade ou por qualquer outro motivo. Se você está fazendo como Nicodemos e seguindo Jesus de longe e ainda não se declarou como discípulo, faça isso o mais rápido possível. E aí a pergunta: em que nível está sua caminhada cristã? No início, timidez, no meio, aprendendo a crer, e no fim, compromisso real. É disso que nós estamos falando. Fala, minha irmã. Tira a máscara para falar.
Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. A irmã cumpriu seu papel de evangelista. Nós vamos orar então e pedir a Deus que nos dê cada dia mais um comprometimento real, que tenha coragem de encarar qualquer situação, como a irmã acabou de citar ali, e que nós possamos viver para a glória de Deus, comprometidos com Cristo o tempo todo, em nome dele, que é o nosso Salvador eterno. Nós vamos ficar de pé agora e orar, agradecendo a Deus, e nós estamos terminando o culto um pouco mais cedo. Eu tenho uma reunião online com o pessoal da ABESBA daqui a pouquinho, eu e o Marconi, e 9 horas, por isso que a gente fez com que o culto acabasse um pouquinho mais cedo. Mas não é a quantidade de tempo, é a qualidade. Eu espero que vocês tenham recebido da parte de Deus a palavra, porque eu tenho certeza que Deus recebeu no céu a nossa adoração. Amém? Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, nós agradecemos pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. E queremos declarar aqui que não podemos e que sabemos que não podemos viver só curiosos, nem somente convictos, mas acima de tudo comprometidos com o Senhor. Como Nicodemos, que teve a vida mudada, nós também queremos que a nossa vida seja mudada a cada dia. E estamos dispostos a pagar o preço assim como Ele pagou. Abençoa-nos, Senhor, e nos dá paz, graça, nos dá a bênção e conduza-nos para os nossos lares em tranquilidade. E nós continuaremos todos os dias a Te dar a honra, a glória e o louvor que lhes são devidos, em nome e no poder de Jesus Cristo. Amém.